continuar, Senhor, orando por nós, para que o Senhor possa continuar se utilizando de nós como instrumento em suas mãos. Amém, irmão? Queria convidar os irmãos a se colocarem em pé, para a gente fazer a leitura, que está no primeiro livro histórico dos Reis, primeiro livro de Reis, capítulo de número 19. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Iremos ler a partir do versículo de número 9. Eu leio o versículo, iremos fazer uma leitura alternada. Eu leio o versículo de número 9, de 9 10, e todos leremos o versículo de número 13. Amém, irmãos? Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? A igreja o 10? Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor em um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçavam as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. 12, bem bonito. Todos, o versículo 13 diz: ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus que o Senhor pôs a aplicar essa palavra bendita e preciosa aos nossos corações. Vamos estar orando dessa feita, agradecendo pela palavra de Deus. Quanto mais de nós oremos então, eterno Deus e querido Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Queremos suplicar ao Senhor que o Senhor continue falando conosco, ó Deus, se utilizando de nós como instrumento em tuas mãos. Que nós possamos, ó Deus, falar não aquilo que nós gostaríamos de falar, ou que a tua igreja gostaria de ouvir, mas aquilo que o Senhor deseja falar com o teu povo. É o que nós te oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: podem sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. É interessante como nós costumamos, por vezes, nos enganar com relação às pessoas. É como se, às vezes, de uma maneira até improposital, eu não estou falando de uma maneira pejorativa, não estou falando de uma maneira denegrindo, mas de uma maneira, às vezes, até involuntária, não é? Por vezes, alguém veste uma máscara involuntariamente. Não estou falando daquela pessoa que usa de falsidade como um costume ou como uma estratégia. Não estou falando dessa situação. Mas aquela pessoa que por vezes nem percebe o que está fazendo. E por vezes, irmãos, nós é como se vestíssemos uma máscara daquilo que realmente nós não somos. Ou às vezes nos revestimos de alguma coisa, somos tomados por um sentimento e muitas vezes não é a nossa essência. E por vezes Deus nos chama a vivermos e andarmos na essência a qual Ele nos criou e que faz parte realmente da nossa natureza. Às vezes há pessoas boas que agem de maneira não muito boa. Há pessoas que são sensíveis, mas que por causa de circunstâncias, às vezes absorvem a dureza daquelas circunstâncias. E alguém que até é sensível, às vezes age com dureza, não porque queira, mas porque por vezes é tomado por uma situação. E talvez você se pergunte: quem irmão Marcos agiu assim? Se nós olharmos assim,
diz a Bíblia que mesmo Deus dizendo e mandando Jonas ir até Nínive e pregar a palavra, e Nínive se arrepender e se humilhar e mostrar frutos de arrependimento, a Bíblia diz que Jonas subiu do monte e esperava que o Senhor destruísse a cidade completamente. E Jonas ficou irado e aborrecido porque Deus não destruiu a cidade. Ele foi tomado por um sentimento de dureza, de austeridade tão grande que ele queria, porque queria que Deus destruísse aquela cidade, aquele povo. Diz a Bíblia que Deus, por um instante, deu uma lição muito preciosa na vida de Jonas, e por vezes Deus faz isso conosco também. Diz a Bíblia que Deus colocou, fez com que nascesse uma árvore, e a árvore fazia sombra sobre a cabeça de Jonas, e Jonas ali ficava dormindo, descansando naquela árvore, agradado pela sombra que a árvore produzia. Mas no outro dia Deus mandou um verme, e o verme acabou com aquela árvore, com aquela planta, com aquilo que fazia sombra sobre a vida de Jonas, e Jonas ficou revoltado por causa daquela planta, daquela árvore, daquilo que Deus criou. E aí Jonas ficou revoltado e Deus disse para Jonas: está angustiada a tua alma? E Jonas disse: até a morte. E Deus disse: por que tua alma está angustiada, Jonas? Tu não plantou, tu não regou, né? Nasceu num dia, morreu no outro, e você tem misericórdia daquilo que você não plantou, não regou. Como eu não teria misericórdia dessa cidade, dessa população, desse povo? Como eu não teria misericórdia, Jonas, dessas pessoas que não sabem sequer discernir entre a mão direita e a mão esquerda? E assim termina o livro, como que uma pergunta não só para Jonas, mas para cada um de nós, porque por vezes agimos de maneira dura, de maneira onde a austeridade pela qual agimos não está no coração de Deus, e por vezes Deus quer mostrar isso para nós e tirar essa máscara, essa vestimenta pela qual por vezes nós nos vestimos. Eu estava me lembrando de Jacó. Duas perguntas foram feitas a Jacó. A primeira foi pelo seu pai. Quando Jacó chega diante do seu pai, e aí o seu pai pergunta, já estava velho, Isaac não chegava bem, e o seu pai pergunta: quem é você, meu filho? E ele diz: eu sou Esaú. Era uma máscara que ele estava vestindo, era uma roupa que ele estava vestindo, e que Deus não estava nesse negócio. Diz a Bíblia que quando ele lutava com o anjo, a primeira coisa, depois daquele grande, toda a noite lutando com o anjo, a primeira coisa que o anjo pergunta, após até perder a luta, o anjo, porque a Bíblia diz que Jacó prevaleceu diante do anjo, e aí a Bíblia diz que a primeira coisa que o anjo perguntou foi: qual é o teu nome? Parece que é uma continuidade daquilo que aconteceu no passado, e Deus estava dando uma oportunidade nova a Jacó, e naquele momento Jacó diz: eu sou Jacó. E Deus diz para Jacó: já não me chamarás mais Jacó, mas Israel. Mas antes vestir uma roupa, uma vestimenta que não agradara a Deus. Elias também não fez diferente. Elias agora estava vestido com uma roupa, com uma vestimenta que não agradara a Deus. Elias é um personagem que por vezes nós confundimos. Nós às vezes lemos assim as páginas da Bíblia de uma maneira parece muito rápida, e às vezes repetimos. Eu tinha um colega que gostava de usar uma expressão, eu não uso, mas eu lembrando agora, ele dizia assim: tem crente que é pirata de papagaio. Papagaio de pirata, ao contrário, né? Porque nos filmes todo pirata tem um papagaio que repete tudo que ele fala. A ideia é essa. E tem crente que é papagaio de pirata, ou seja, alguém repete algo que não está tão certo, e aí o outro repete, e aquilo vira o evangelho popular. E quando nós fazemos uma simples leitura, eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de ensinamento, eu estou falando nada, estou falando de uma simples leitura da Bíblia, daquilo que está escrito. Quando nós fazemos a leitura, nós percebemos que não é assim apenas, não lemos completamente, lemos um pedaço, não lemos outro. Mas se a gente lê tudo, a gente vai entender que não é daquele jeito. Por exemplo, abra sua Bíblia rapidinho, já volto aqui para o capítulo 19. Abra sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 17, e vamos ver algumas coisas bem interessantes, assim, rapidamente, sobre a vida do profeta Elias. Esse
Isso. Isso, amém. Só isso mesmo. Veja o que ele diz. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Veja, irmãos, primeiro ele diz assim: sobre a minha palavra não vai chover. E lá na frente ele diz assim: sobe, corre, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Irmãos, quando a gente lê isso, a gente diz assim: esse aí é o cara. Esse é o homem, irmão. Esse homem tem autoridade demais. Pense no homem que tem crédito com Deus. E eu acho que os irmãos já ouviram muito isso. E eu não estou querendo menosprezar ninguém, irmãos. E de alguma forma nós entendemos o que o irmão está dizendo. Não estamos aqui para condenar o irmão, tal. Nós entendemos a simplicidade dos irmãos. Mas quando nós entendemos que Elias tinha crédito com Deus, nós não lemos o resto do texto. Porque se tem uma coisa que ninguém tem com Deus, é crédito. Primeiro que a doutrina do crédito e débito não é uma doutrina cristã, é uma doutrina espírita. Quando nós falamos em crédito e débito, quem entende muito bem disso são os espíritas. É a doutrina deles. A gente faz coisa boa, a gente tem crédito. Aí quando a gente morre, aí Deus volta, a gente não está bom. Ou quando a gente volta, aí Deus fala uma coisa boa com a gente. E quando a gente faz coisa ruim, aí quando a gente reencarnar aqui e voltar, aí a gente vai ser um sapo, um gato, não sei se não tem nada a ver com a doutrina da gente, é a doutrina da graça, aonde Deus nos ama porque Ele nos ama, e não pelo que a gente faz e o que a gente deixa de fazer. Oi, não, mas você vai andar de outro jeito. Não, porque Deus me salvou para andar em novidade de vida. Aquilo que eu faço é fruto daquilo que Deus fez, e não causa, é consequência e não causa. Deus me salvou e me restaurou para que eu andasse nas boas obras. Eu ando porque Deus me salvou e me restaurou, e não para eu ser alguma coisa ou ganhar alguma coisa. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de obra, para que ninguém se glorie. Ninguém se gloria diante de Deus, não, irmão. Eu acho interessante quando Deus dá a lei do Monte Sinai. Irmãos, apenas o povo teria tanto. Era um monte, era um ruído, era uma zoada, uma buzina, um barulho. A voz do Senhor era como voz de trovão. Diz a Bíblia que ninguém podia nem encostar no monte. Desceu uma nuvem, era densas trevas. Às vezes que o povo temia. Moisés falava com Deus e Deus falava com Moisés. E o povo dizia: não, Moisés, não, fala com Deus, porque nós não aguentamos ouvir a sua voz. E o que isso tem a ver, irmão? Tem a ver, irmãos, que se aquele povo não conseguia nem ouvir a voz de Deus quando recebia os seus mandamentos, imagina cumprir. Por isso que pela lei ninguém será salvo. Sabe por que ninguém é salvo pela lei, irmãos? Tiago explica, ele diz: olha, se você quebrar um ponto, você é culpado de todos. Mas eu não quebrei os outros, como é que eu sou culpado? É porque é um contrato, é uma aliança, e a aliança não tem uma cláusula só. É um monte de cláusula. Quando eu quebro uma, não sei se alguém já fez um aluguel de casa ou algum contrato, mas ali tem as cláusulas, são várias. Se você quebrar uma, o contrato. Com Deus é a mesma coisa. Quando Deus fez a aliança ou cumpria tudo ou não cumpria nada. Ou seja, a lei nos conduz até Jesus. Ou seja, a lei nos mostrava que nós precisávamos de um Salvador. Se eu cumprisse, para que Jesus? Eu cumpri e pronto, estava tudo certo. Mas como a lei nos conduzia a Jesus, porque a lei nos colocava debaixo de uma posição de condenação, para que eu pudesse chegar diante de Deus e dizer: tenha misericórdia de mim. Ai, Deus, e agora eu mando meu filho. Você não cumpre, mas ele cumpre por você. Mas ele gera em nós uma nova criatura, irmãos, e nos dá virtudes para que nós possamos e andemos diante do Senhor. Mas quando nós olhamos para Elias, a gente pensa que Elias tem muita autoridade. E não é isso que a Bíblia está nos mostrando. Vamos ver o que a Bíblia está nos mostrando rapidamente, por causa do tempo. Versículo 2 diz assim: partiu, pois, Elias. Vamos para 17, estava no 18. Voltei aqui para o 17. 2. Veio-lhe a palavra do Senhor. Foi o que aconteceu, irmãos,
Elias vai lá diante do rei, cheio de autoridade, dizendo que não vai chover, segundo a sua palavra. De repente a frase ali: corre, se esconde. O Senhor teve que vir e dizer: se esconde, Elias, foge, senão tu vai morrer. E Elias obedece. Agora veja mais outro versículo para você entender, versículo de número 8. Versículo de número 8. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Quem? A palavra do Senhor veio novamente para que Elias fosse até Sarepta. Pensava que Elias não faz nada sem a direção de Deus. É Deus que a todo tempo está mandando. Quer ver mais? Versículo de número 14, do mesmo capítulo 17. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Não é Elias, não, irmão, que vai chover sobre a terra? Porque ele diz: corre, rei, porque eu já estou ouvindo o barulho de águas. Mas aqui ele está dizendo: até que o Senhor faça chover sobre a terra. Perceba que não é Elias que faz chover, assim como não é Elias que para a chuva coisa nenhuma. E a gente vai ver isso. Versículo 16 continua: da panela da farinha não se acabou, e da botija do azeite não faltou, segundo a palavra de quem, irmãos? De Elias, é isso? Por intermédio de quem? A palavra é de quem? Por intermédio de quem? Elias é só um instrumento, irmãos. Vamos ver mais um pouco. Versículo de número 24. A mulher discerne melhor do que muitas vezes a gente. Versículo 24 diz: então a mulher disse a Elias: desconheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra de quem? É o quê? Está vendo, irmãos, que é sempre a palavra do Senhor na boca de Elias, e que nada vem de Elias. O Senhor diz: Elias, se esconde, Elias vai para ali, agora a viúva vai te alimentar, Elias faz isso, Elias faz aquilo, e Elias vai fazendo, irmãos. Irmão, mas como é que eu tenho certeza dessas coisas? Muito simples. Se eu vou lá para o verso número 41, que eu li para os irmãos, no capítulo 18, a Bíblia vai mostrar o que aconteceu, tá certo? E eu estou ainda no Antigo Testamento. Imagina se a gente for para o Novo. Mas veja, o 41 diz assim: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o hino abundante da chuva. Versículo 42: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do camelo e, curvando para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Veja o que Elias fez: colocou o rosto entre os joelhos. A ideia aqui é de alguém, mas é de alguém que está indo para aquele ato de parto, né? 43 assim: disse ao seu moço: sobe e olha do lado do mar. Elias subiu, olhou. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta. E assim por 7 vezes. Cada vez Elias ia orar. E Elias ia: sobe. E o moço subia. E quando o moço voltava, ele dizia: e aí? Ele: nada, não aconteceu nada, Elias. Elias: sobe de novo, segunda vez, agora vai. Aí Elias orava, o moço subia, e quando voltava, ele ia: agora, nada ainda, Elias. E terceira vez, nada, e quarta vez, nada, e quinta vez, nada, e sexta vez, nada, somente na 7ª vez que o moço volta, uma novidade diferente, diz assim: e a 7ª vez diz: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Veja que Elias estava todo o tempo orando, irmão, e suplicando a Deus dele por a chuva. Aí quando ele mandava o moço, não tinha nada. Deus manda a chuva. E por 7 vezes aquele homem orava a Deus e dizia: Deus, mano, cadê o crédito? Não tem crédito. Quando nós vamos lá em Tiago, irmãos, nós vamos perceber o seguinte: Tiago capítulo 5 é quem mostra isso claramente.
final do verso 16 até o 18, vai dizer assim: muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Tiago 5, parte final do 16 e o 17 vai dizer assim: Elias era homem semelhante a quem? A nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou com o quê? Com instância. E o que é orar com instância? É como ele fez lá para chover. Insistia. A Bíblia diz que para chover foram 7 vezes, para deixar de chover a Bíblia não diz. Mas diz que ele insistiu, irmãos. Ele orou, ele orou com instância, com insistência, para que não chovesse. E diz a Bíblia que depois ele orou também novamente, com instância, com insistência, para que chovesse. Versículo 18. E orou de novo, como da primeira vez. E orou de novo, como da primeira vez, com insistência. E o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Veja, irmãos, o que a Bíblia está dizendo é que Elias não era melhor que ninguém, ele era apenas um homem de oração e de comunhão com Deus, e ele orava, e ele insistia, e Deus ouvia a sua oração, e diz para nós: muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Se você orar com instância, se você insistir, se você buscar, assim como Deus abriu a porta para Elias, ele abre para você também. Elias era apenas um homem de oração, escolhido por Deus, assim como você também. Aí talvez você diga: não marco mais o homem, era muito velho, ele era profeta. Aí Jesus disse assim: o maior profeta que houve foi João Batista, o maior. Mas eu vou dizer, depois de João Batista, o menor no meio de Deus é maior do que João Batista. Por quê? Porque nós estamos firmados em uma aliança superior, com promessas superiores. Elias experimentou o Espírito Santo em uma porção. Nós experimentamos de Deus aquilo que se pode experimentar. Por isso que Paulo diz: fostes abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então, Elias era esse homem obediente, era um homem de oração e um homem movido pela palavra do Senhor, né? Se nós, por exemplo, rapidamente também vemos ainda o desafio no Monte Carmelo, né? Eu não vou ler tudo, os irmãos conhecem o desafio que está no capítulo 18, aí no versículo 20 em diante. A Bíblia diz que o povo estava em dúvida se Baal era Deus, se Deus era Baal, e o povo não sabia mais quem era o Senhor. E Elias propôs um desafio e separou 2. Os irmãos lembram dessa história, né? Separou um animal para uma fogueira, outro animal para outra, e orou. E aí os profetas de Baal oraram, passaram o dia todo orando, e nenhuma resposta veio, não desceu o fogo do céu. E de repente Elias orou, e o fogo desceu e consumiu tudo. E às vezes a gente olhando assim: rapaz, pense num homem, ele teve uma ideia, um homem que fez isso, e Deus honrou o que ele fez, e a gente faz e Deus honra. Quando a Bíblia diz que Elias vai orar, foi desse jeito. Por quê? Eu só vou ler, por causa do tempo, o versículo de número 34, do capítulo 18. Veja quando Elias orou, 36, do capítulo 18. Qual era a oração e o que é revelado na oração? Diz assim: no devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Foi da cabeça dele não, irmãos. Foi do entendimento dele não, foi da vontade dele não. Ele disse: sobre a tua palavra eu fiz todas estas coisas. Elias era um homem de oração e um homem guiado pela voz de Deus. Ele só fazia o que Deus mandava, e por isso que dava certo. Um outro caso também, irmãos, não muito entendido, abra sua Bíblia
em 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1, esse mês aí está por aqui, se não dá tempo, aí a gente conclui quando vier novamente. Diz aqui, capítulo 1, a gente costuma ler o verso 9. O verso 9 diz assim, 2 Reis, capítulo 1, verso 9. Então enviou o rei, o capitão de 50, com os seus 50 soldados que subiram ao profeta, pois este estava sentado no cimo do monte. Disse-lhe o capitão, homem de Deus, o rei diz, desce. Versículo 10, resposta de Elias. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo desceu do céu e o consumiu, e a ele e os seus 50. Além também, versículo 11 também, diz assim, tornou o rei a enviar outro capitão de 50 com os seus 50. Esse lhe falou e disse, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Versículo 12 vai dizer, respondeu Elias e disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E a gente encerra a leitura, diz assim, rapaz, que homem. Ele não dizia nem fogo, ele dizia, desça fogo, o fogo já estava descendo. Que homem, né? Ele dizia as coisas e acontecia. Esse homem tinha muita autoridade e esse homem também tinha um crédito muito grande. É o que muitas vezes pensamos. E o que é que a gente esquece? Esquece de ler os versículos anteriores. Por exemplo, se a gente ler o versículo 3 desse mesmo capítulo, vai dizer assim, mas o anjo do Senhor disse a Elias, o presbítero, dispõe-te e sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria. E diz-lhes, porventura não há Deus em Israel, para eles consultar Baal, Zebul, Deus e Ecrom. Veja que Elias apenas é alguém movido pela ordem, pela direção de Deus. Aí você dizia, aí o caso do fogo, se eu sou homem de Deus, aí eu leio o 14. Eu leio o 14 e o 15, que diz assim, o 13, o 14 e o 15. O 13 vai dizer assim, tornou o rei a enviar a terceira vez o capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50, indo ele, pôs-se de joelho diante de Elias e suplicou-lhe e disse, homem de Deus, seja peço-te preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 deu certo. Pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles dois primeiros capitões de 50 com os seus 50. Porém agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Aí veja, querido, verso 15 para encerrar. Então que foi Elias que tomou a atitude por conta própria de ir, não? Irmão, se Elias só tomou a atitude de ir, porque o anjo disse, desce com esses, pode ir, não tema, vá. Se para ir Elias teve que ouvir a ordem de Deus e do anjo, imagine para mandar descer fogo do céu. Eu, para ir para um lugar, dependo da orientação de Deus. Imagine, irmãos, uma linguagem nova, imagine para matar a vida dos outros. Se para ir de um lugar para outro levar uma mensagem, eu dependo da direção de Deus. E Moisés, Elias, desça, vá até ele, não tema, faça assim e faça assim. Imagine fazer cair fogo do céu e mata esses homens todinhos, mas não se enfrenta não. É claro, irmãos, que Elias a todo tempo está fazendo porque está na direção de Deus. E o que é que acontece, irmãos? Acontece que cada pessoa tem o seu jeito. Cada pessoa tem a sua maneira. Deus revela a uma irmã e diz assim, diga a ela assim, assim, assim. Aí tem uma irmã que vai lá do lado dela, ninguém nem sabe, diz assim, olha, Deus está mandando dizer isso. E a pessoa sai ali de posse de vitória. Mas tem outra, irmãos, que é como Elias, chega aqui e diz, serva de Deus, Deus está mandando me dizer assim, assim, assim. Deus mandou dizer, Deus não disse como. E Elias entendia isso. Quando Deus dava a ordem, Elias ia marchando
coração.